Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou Rebeca Toyama e continuamos aqui falando sobre mentoring. O tema de hoje vai ser visão de futuro. Afinal, eu falo como é que alguns mentores mentoram sem saber qual é a visão de futuro do seu mentorado. E é essa, né, a nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje começou faz algum tempo, certo? Então você já sabe aonde essa história de mentoring começou, você já sabe como conduzir uma mentoria, você já sabe a relação entre mentoria e competências, você já sabe as etapas do mentor, inclusive, né, nosso código de ética. E nesse tema falamos sobre armadilhas. Tivemos uma aula incrível sobre por que não aconselhar. Tivemos uma aula sobre armadilha e hoje vamos falar sobre visão de futuro. Afinal, se a gente focar o nosso mentoring numa visão de futuro, a gente vai tropeçar menos naquelas armadilhas que falamos na aula passada, certo? Então vamos lá. Visão de futuro. Vamos começar lembrando que a nossa mente não possui uma boa performance em olhar para o futuro. Hoje, com alguns instrumentos usados pela neurociência, como o PET scan, a gente consegue ver a sinapse, né, se acendendo na cabecinha da pessoa. E a cabeça, né, o que acende quando a gente fala de futuro, né, é a mesma sinapse que acende quando a gente vê um indigente na rua. Totalmente desconhecido, totalmente desconhecido. Nosso futuro é totalmente desconhecido. Então é por isso que muitas vezes a gente fica, né, com a nossa agenda lotada, a gente faz um monte de coisa que não nos leva a lugar nenhum, a gente fica exausto, né, e muitas vezes a gente acaba duvidando de nós mesmos. Não, isso quer dizer que você não está conseguindo ter uma visão de futuro onde você possa centralizar, né, seu potencial para chegar naquele lugar. E nós, mentores, temos essa oportunidade incrível desde que você saiba construir uma visão de futuro junto com o seu mentorado. E é o que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Vamos lá. Bom, um futuro, ele tem um passado. Eu vou agora conversar aqui um pouquinho com vocês pelo olhar da antroposofia. A antroposofia, né, é uma escola, né, cujo principal nome é o Rudolf Steiner, e ele tem toda uma construção de ciclos por setênio, tabuada do 7, a cada de 7 em 7 anos, né. Você vai ver que algumas linhas de psicologia e medicina também vão seguir um pouco isso, né, mas se eu consigo entender que são ciclos, né, uma história, né, uma vida, ela é feita de ciclos, e eu consigo ter um pouco de noção sobre esses ciclos, eu consigo ser, né, mais colaborativo, a minha compreensão melhora sobre a visão de futuro do meu mentorado. E também eu consigo aqui muitas vezes entender, né, o que levou ele ou em qual momento ele tomou aquela decisão que muitas vezes trouxe ou não o resultado esperado, né. Então o que que são esses ciclos? A gente tem a primeira infância, né, bebezinho saiu da barriga da mamãe, não importa por onde, ele saiu, e aí ele vai até os 7 anos numa primeira infância. Então toda a energia, né, tá ocupada em formar corpinho, aprender a comer, aprender a fazer xixi, cocô, tem toda uma dinâmica de uma primeira infância que, claro, vai impactar em todas as demais que se constroem. Aí você tem uma segunda infância, 7 aos 14. Então aí começa a nossa capacidade de aprender, alfabetização, vai para a escolinha, enfim, mas, né, numa sociedade moderna as pessoas já saem da maternidade e vão para a escolinha. Mas lembrando que, né, começa a alfabetização, e aqui, nesse momento de aprendizado de mundo externo, é que a gente começa a entender como o ser humano aprende. Ele observa os adultos e reproduz comportamento. Então muito do que a gente faz é porque a gente está observando coisas e fazendo, e ter o mentorado também, né, somos mamíferos, é assim que a gente aprende. E começamos isso na segunda infância. Aí, temos a santa adolescência, dos 7 aos 14 anos. Então é a hora que a gente vai ter que lidar, né, com os rompantes hormonais, as descobertas, né, essa questão, né, de querer mostrar para o mundo quem eu sou. Então a gente tem aqui um ciclo, né, são 3 grandes ciclos, esse primeiro, que é composto pela primeira, segunda e terceira infância, ou adolescência, na verdade, né. E aí a gente entra na fase adulta. Então eu vou ter uma fase adulta, eu até deixei bem detalhado na apostila, explicando um pouquinho mais sobre isso. Quem tiver interesse é só mergulhar um pouco mais nessa área,
né, pela antroposofia ou pode ser uma outra escola, eu gosto muito da antroposofia. Então você vai ter a primeira fase adulta, dos 21 aos 28 anos, vem a maioridade, os questionamentos profissionais, "Ai meu Deus, né, eu terminei a faculdade, já fiz intercâmbio, enfim, que eu falo assim, onde é que eu enfio esse diploma, que eu faço, como é que eu vou concretizar, qual é a carreira?", então é um ciclo, né. Aí a gente vai ter um outro ciclo dos 28 aos 35, alguns questionamentos mais relacionais, ser líder ou não. E é engraçado, né, assim, até como eu atuo há muito tempo e num volume muito grande de clientes, quando ele me conta a idade dele, eu já começo a organizar várias coisas dentro de mim. Inclusive tem algumas empresas ao redor do mundo que faz os planos de carreira em setênios, então é uma coisa bastante aplicada no mercado, né, no mundo corporativo. Aí eu vou ter, né, dos 35 aos 42, um questionamento mais sobre legado, "Putz, será que a minha carreira faz sentido?", e aí eu termino, né, um outro, grande ciclo com 3 fases, as três fases adultas, né, 21 a 28, 28 a 35 e 35 aos 42, tá. E aí eu vou para um outro ciclo que aí é mais maturidade. Até recentemente a ONU com a OMS, né, a Organização das Nações Unidas, com a Organização Mundial de Saúde, cunharam o termo envelhecência, que é a adolescência do envelhecimento, que aí a gente vai ter os outros setênios, 42 aos 49, 49 aos 56 e 56 aos 63, que tem outra dinâmica, uma dinâmica de desacelerar um pouquinho mais, né, uma dinâmica de ter uma capacidade criativa maior, porque muitas vezes as obrigações de fora mudam a dinâmica, então a gente consegue ter um olhar mais interno, mais intuitivo, mais criativo. Então assim, olhar uma visão de futuro sem quebrá-la em ciclos, ela fica um pouco extenuante, né, ela fica assim um pouco inatingível, por isso que a proposta aqui é a gente criar esse olhar de ciclos, tá. Mas só tem a questão temporal? Não, a gente não tem só a questão temporal. Quando a gente vai ajudar o nosso mentorado a olhar para o futuro, é importante a gente levar as relações junto. Porque a gente não tem, sabe aquela música Forever Young? Todo mundo acha que vai ser jovem para sempre, nossos pais vão ser jovens para sempre, nossos filhos vão ser pequenos para sempre, mas quando a gente também vai fazendo, e eu vou trazer um exemplo, nós vamos fazer juntinho aqui hoje, para vocês entenderem, né, é uma ferramenta que eu criei, e ela vem trazendo muitos resultados, porque vocês vão ver, ó, já articulei a questão de tempo, agora a gente vai articular as questões de relação. Então, geralmente eu coloco, né, a data de nascimento, coloco lá o mentorado, e aí eu coloco o pai, a mãe, esse pai e mãe vão envelhecer, vão morrer, né, coloco o cônjuge, ele vai envelhecer, vai crescer com a gente, nossos filhos vão deixar de ser criança. Então aí a gente vai começando a ajudar o nosso mentorado a criar o futuro dele. Algumas variáveis já estão postas na mesa. Ele já nasceu, os pais dele já nasceram, né? A gente sabe que todos vamos morrer, os filhos, enfim. Então, tem variáveis dessa visão de futuro que, quando organizadas, eu abro um espaço para o meu mentorado colocar as variáveis que ele precisa fazer escolhas. A gente teve nesse curso uma aula sobre o que está sob meu controle e o que não está. Então, tá vendo? Eu estou colocando na visão de futuro do meu mentorado coisas que não estão no controle dele, como o envelhecimento, o crescimento dos filhos, a passagem dos anos, né. Já vamos olhar isso como funciona na prática, vamos aqui trazer as questões teóricas. E também é importante, eu sei que a gente está lá mentorando carreira, que é a proposta aqui, mas a gente já observou que num olhar integrativo sistêmico, a vida pessoal não se desloca da profissional. A gente pode trabalhar com mais esferas, a gente pode desdobrar a esfera pessoal, por exemplo, em, vida pessoal, né, relacionamento a 2, vida familiar, enfim. Mas vamos simplificar, né, nossa mentoria com as 2 esferas que já dá pano para manga, porque geralmente a pessoa vem querendo falar só de trabalho, mas é importante a gente mostrar que esse trabalho ele está conectado, né, com uma vida pessoal. É uma pessoa que vai para a carreira, então ela precisa também cuidar dessa vida pessoal. Então vamos lá, a gente tem as questões temporais, as questões relacionais e agora as questões das esferas. Então é isso tudo que a gente, né, os ingredientes que a gente vai usar para construir a visão de futuro do nosso
mentorado, certo? Vou pegar aqui um exemplo hipotético da Joana. Então, ó, a Joana tem 24 anos, o pai da Joana tem 64, a mãe da Joana tem 59. Joana casou cedo, já tem um marido de 28 anos e um filhinho de 1 ano. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês? Joana nasceu em 1998, o pai dela em 1958. Eu tenho isso montado enquanto ferramenta numa planilha. Então, quando eu estou conversando com o meu mentorado, eu vou preenchendo, essas coisas vão andando sozinha, mas nada que uma boa calculadora e um Excel resolva, ok? Mas olha lá, estamos em 2022, essa aula está sendo gravada em 2022, Joana tem 24 anos porque ela nasceu em 98. Qual é a próxima mudança de ciclo que a Joana vai ter? Com 28 anos, lembra? Eu costumo dizer aos meus mentorados, tabuada do 7. Se você não tinha, né, achado uma utilidade para sua tabuada do 7 até hoje, pronto. Terminei de te mostrar uma utilização que é entender os seus setênios. Então, olha lá, Joana vira de setênio, ó, 7, 14, 21, 28, certo? A próxima virada de ciclo dela acontece em 2026. Ela vai ter 28 anos. O papai dela, 68, a mamãe dela, 63, maridão, 32, e o filhinho dela, que nasceu em 2021, vai ter 5 anos, né? E aí eu tô seguindo lá, 2033 ela vai mudar de setênio de novo, 35 anos, 2040 vai mudar de setênio de novo, 42 anos, e olha que aqui eu tô mostrando que papai e mamãe dela também estão, né, seguindo aí o espaço e o tempo, filhinho também está crescendo. Você observa que essas variáveis que a gente colocou até esse momento, elas já estão postas, né? Não está sob meu controle se minha mãe e meu pai vai fazer aniversário, se meu filho não vai fazer aniversário. Porque aí agora a gente tem que conversar com a Joana o que ela quer, né, de conquista profissional para 2022. Então, a Joana me contou que ela se vê no primeiro dia de aula de um MBA, aprendendo muito e fazendo network. Então, a gente já sabe que essa, né, é a visão, né, uma meta profissional para a Joana. E a gente vai poder conversar, né, se realmente esse MBA faz sentido ou não, se esse MBA está atrelado às metas dela. Para a vida, né, a vida profissional não se descolar da vida pessoal, eu também vou perguntar para a Joana o que ela quer na vida pessoal. Então, aqui ela está dizendo que se vê no Réveillon, na praia, vendo os fogos com o marido e o filho, né, sentindo gratidão. E aqui está descrito, porque eu gosto muito de, nesses momentos, pedir para a pessoa descrever a situação, porque é concreto, é factual. Ah, eu estou me vendo super feliz, lembra? Felicidade é subjetivo. Eu estou sabendo o que é felicidade para Joana quando ela me conta, eu quero, né, estar no Réveillon na praia, vendo os fogos com meu marido, né? Isso é concreto. É concreto para eu, mentor, entender do que ela está falando e é concreto para o cérebro dela entender do que ela está falando. Né? Por isso que eu gosto muito de imagem aqui. Mas não se cobre. A primeira vez que você for fazer essa ferramenta, lembrem-se, né? Todas as ferramentas que a gente tem trazido aqui são ferramentas extremamente testadas e o primeiro que tem que experimentar é você. Então, antes de você aplicar no teu mentorado, faça você, até porque você vai estar mais dono de si para entender os resultados, os benefícios dela e, portanto, mais seguro para aplicar. Então, né, o primeiro que vai fazer visão de futuro aqui é você assim que terminar essa aula. Ok, então a gente já entendeu o que a Joana está querendo para o final de 2022, aqui enquanto gravamos essa aula. Ela vai virar de setembro em 2026, porque ela vai fazer 28 anos, ela começa com outro ciclo. E se você tiver curiosidade e quiser entender esses ciclos por outras vertentes, você vai ver que esses números sempre vão aparecer, né, em questões de desenvolvimento humano, independente, né, da escola. Eu tenho mentorados que gostam de trabalhar com decênios, de 10 em 10 anos, tem gente que gosta de trabalhar com noênios, que também tem um lado da antroposofia que olha para 9 em 9 anos. Eu gosto, né, e entendo que tem sido muito efetivo dos setênios, e é por isso que a gente está falando aqui de setênios, mas não gosto de 7, quero trabalhar com 10, ok, parametrize sua visão para trabalhar com de 10, mas é importante a gente ter os ciclos, porque você fala, onde é que você quer estar aos 60 anos? É muito difícil a pessoa ser objetiva. A gente construindo assim, vocês vão ver no próximo slide que a gente vai chegar nos 70 anos, mas passando de passo em passo.
Aí eu falo assim: "Joana, então tá ok, então em 2026 você tem um novo ciclo. Você vai estar com 28 anos, papai com 68, mamãe com 63, o seu esposo com 32, seu filho com 5 anos, né. Então o que que ela quer na vida pessoal? Olha lá, estou levando meu filho para Disney pela primeira vez, viajando com meu marido para celebrar nossos 5 anos de casamento, né. E profissionalmente, ai, fui promovida a supervisora, agora tenho uma sala só para mim. Olha que interessante, a gente já começa a saber onde a Joana quer estar em 2028. E nós, como mentores, aí fica mais claro como é que eu posso ajudar ela a chegar nesse lugar. É claro que eu também posso provocar e entender se realmente esse lugar que ela quer estar, tá bom? Próxima virada de ciclo da Joana, 2033, ela vai ter 35 anos, papai dela, 75, a mamãe, 70, o esposo, 39 e o filho mais velho, 12. E olha só, apareceu um bebezinho, então a Joana está querendo ter filhos aí lá para 2027, né, ela vai ter um bebê chegando em 2028, 2029. Então, visão pessoal, quitamos nosso apartamento e nossa família cresceu. Tenho uma filha, né. E profissionalmente, mudei de empresa como gerente de área. Então olha só, ela está se dando, né, um prazo de 7 anos para sair de supervisora e chegar como gerente. E aí você vai poder contar a sua história, como é que foi isso. Você vai poder colaborar para ela dar esse passo também, né. Aí próxima virada de ciclo da Joana, 2042. Lembra, tabuada de 7, 35 mais 7, 42. Então lá em 2040, papai da Joana vai ter 82, aí já começa a dar um frio na barriga, porque a gente conhece as expectativas de vida de um brasileiro, né, mas ela precisa tomar contato com a finitude da história, né. Mamãe com 77, marido com 46, o filho já vai ser maior de idade, né. O engraçado quando eu falo isso, a pessoa que está na minha frente dá aquela: "Ah, meu Deus, meu filho vai ser adulto", né. Sua filha vai ter 11 anos. O que que ela quer, né, na vida pessoal? Dar conforto aos meus pais, né, viajamos todos juntos, meu filho entrou na faculdade, minha filha está na melhor escola da cidade, então tá vendo que ela já mostra, né, pra onde vai, né, uma parte do salário dela para promover tudo isso, certo? Tá vendo como a gente dá sentido para nossa carreira? Vida profissional, me vejo na reunião de diretoria, ó, ela está se dando mais 7 anos para ser diretora, tomando importantes decisões e motivando minha vida ou minha equipe para batermos a meta do ano. Então, tá vendo? Então eu, mentor, já estou sabendo que ela está se dando 7 anos, né, até 2026, portanto 4 anos para ser supervisora, depois mais 7 para gerente e depois mais 7 para ser uma diretora, né. Claro, a vida não acaba aos 40, né, reza a lenda que ela começa, vamos continuar aqui a construção. A outra virada de setênio da Joana é em 2047. Aí eu falo assim: "Joana, você vai ter quase meio século, né, 49 anos em 2047". Eu até brinco, aí eu sei, né, como é que é isso na pele, né, que eu tô nesse setênio. Meu filho está casado, papai 89, mamãe 84 anos, maridão também, já meio século, filhão 26 anos e a filha agora é maior de idade também. Então, ó, meu filho está casado, minha filha está na faculdade, família toda reunida aos domingos na casa dos meus pais, né. E profissionalmente planejando nossas atividades para aposentadoria como consultoria, palestras, cursos e certificações. Então a gente já sabe que tem aí, né, a nossa mentorada tem intenção de fazer uma virada de chave para palestra, consultoria, quando ela chegar perto dos 50 anos, né. Bastante alinhado, faz muito sentido, porque a partir de hoje você entende um pouco mais sobre os ciclos da vida e a demanda de cada ciclo pela antroposofia, que a gente comentou agora há pouco, né. Aí 2054, outra virada, 5.6, quase uma sexagenária, mamãe e papai com mais de 90 anos, aí já a gente já tem, né, um percentual pequeno de brasileiros que chegam nessa idade, tanto que na minha ferramenta, você pode observar, a gente para o contador antes de bater 100 anos, as pessoas precisam tomar contato com a finitude, isso nos traz mais maturidade. Maridão sexagenário, um filho 33, outra filha 25. Vida pessoal, recebendo filho e neto em festas em família, cuidando para que meus pais tenham todo o conforto. E aqui ela já coloca, iniciando minha transição de carreira com treinamento e consultoria, tá?
2061 ela vira de novo o ciclo, né, meus filhos estão casados, tenho vários netos, os almoços de domingo agora são na minha casa, meu marido e eu viajamos sempre em lua de mel, olha que delícia, né, e aí, né, dá-lhe hormônio positivo, né, porque essa visão de futuro ajuda, né, as pessoas a, né, terem essa motivação interna para seguir em direção a algum lugar que dê sentido à vida delas. Olha lá, tornar-me mentora de grandes executivos e conselheira de empresas. Esse realmente eu tenho, né, é um é um objetivo muito presente entre os meus clientes. Aqui a gente já não conta mais papai e mamãe, né, e ela tem que tomar contato com isso, né, esse tipo de passagem impacta no patrimônio, né, herdaremos dívidas ou patrimônio dos nossos pais e então é importante a gente entender que isso vai acontecer, muitas vezes tem, né, uma questão financeira de cuidado, que aqui se cessa. Então, assim, a gente vai fazendo o nosso mentorado, lembra, fortalecendo, fazendo ele virar adulto, tomar, né, posse da história futura dele. Vou terminar em 2068, eu vou até 70 anos, dependendo dos meus mentorados, a gente puxa até 100 anos, se é um mentorado muito jovem, eu paro com 63. Aqui para nossa aula, 70 anos, que é a outra virada de setênio dela em 2068. Marido vai estar com 74, o filhão com quase meio século, a filha com 39. Compramos uma casa na praia, com vista para o mar, né, e aí ela quer escrever um livro e dar palestras. Então, desde que criamos essa ferramenta, a gente tem obtido excelentes resultados, porque o que eu mais escuto é ela: "Cara, porque eu não fiz isso antes? Porque ninguém sentou comigo e me mostrou isso". Fazer aqui no exemplo da Joana é menos dolorido, porque no exemplo que eu trouxe tem 24 anos, a idade da minha filha mais velha. Mas muitas vezes eu estou com alguém que tem 50 anos, então ele olha mais setênio para trás do que setênio para frente. Então você está, a partir de agora, também junto comigo nessa missão da gente levar esse tipo de maturidade para o maior número de pessoas, certo? Essa ferramenta ajuda a gente não cair naquelas armadilhas que a gente aprendeu nesse módulo, nesse tema, porque traz objetividade para algo extremamente subjetivo e complexo, que é comportamento humano, né. Nessa aula de hoje, entendemos que existem ciclos passados e ciclos futuros. Quando eu não tenho a clareza desses 2 extremos, eu não consigo tomar decisões inteligentes no presente. Esse futuro ele é construído em meio a relações, então não tem como falar de visão de futuro se eu não falar de relações. E se eu descolar, se o mentor não ajudar, né, o mentorado dele integrar a vida pessoal e a vida profissional, a carreira perde sentido e a vida pessoal pode ser deixada de lado, e aí a brincadeira perdeu a graça, certo? Então a gente vai encerrando a nossa aula 3 desse tema, né, que essa ferramenta realmente merece ser experimentada. Comece por você, certo? E no próximo tema a gente vai falar de carreira do futuro. Aí a gente vai falar de tendências, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de legado, e a gente vai falar de carreira, propósito e legado, que é justamente, né, o que vai dar sentido aí para essa minha caminhada, para o meu desejo de crescimento. Obrigada pela companhia e espero você no próximo tema.